Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a teníase como uma causa para a apendicite aguda. Os membros do grupo de hoje são Andressa Lima, Bárbara Vitória Reis, eu, Beatriz Lima, Clécia Salles, Iane Maria e Gisele Pinho. A teníase é uma doença causada por plateumitos das espécies Taenia solium e Taenia saginata. Geralmente são chamadas de solitária, pois na maioria dos casos o portador tem apenas um parasito no seu intestino. É uma zoonose de grande impacto à saúde pública. Na maioria dos casos ocorre a teníase, mas também pode acontecer a cisticercose, que são doenças parasitárias distintas causadas pelo mesmo plateumitos do gênero Taenia. E elas só se diferem no seu ciclo de vida. No caso, a teníase possui uma sintomatologia mais simples e apresenta como agente etiológico a forma adulta da Taenia solium ou saginata no intestino delgado do homem. E já a cisticercose é causada pela larva da Taenia solium nos tecidos. A teníase é uma verminose causada por duas espécies de plateumitos, a Taenia solium e a Taenia saginata. O ciclo da doença é o mesmo, e a forma de contaminação também. A diferença está no fato de que a Taenia solium tem como hospedeiro intermediário o porco e a Taenia saginata os animais bovinos. As duas têm como hospedeiro definitivo o homem. A Taenia solium tem a capacidade de atingir cerca de 3 metros de comprimento. Já a Taenia saginata pode chegar a 6 a 7 metros de comprimento. E outro fator que pode diferenciá-las é a morfologia, que vou estar explicando no próximo slide. Bem, nessa imagem nós podemos estar encontrando a morfologia da Taenia. Nesse caso é a Taenia solium. A Taenia ela é de classe cestoda, de corpo achatado, sem canal digestivo e o corpo todo segmentado. Em cada segmento, nós podemos encontrar um ou dois conjuntos de órgãos sexuais, reprodutores femininos e masculinos. Nessa imagem, a gente pode ver a cabeça do parasito, também chamada de escólex. No iniciozinho da cabeça, a gente pode encontrar o gancho. Esse gancho é utilizado para a fixação do parasito nas paredes do intestino do portador definitivo. É possível também encontrar nas laterais da cabeça, geralmente 4 ventosas, que tem como função a absorção de nutrientes. Após a cabeça, nós temos um pescoço curto e não segmentado. Após o pescoço, nós temos vários anéis. Esses anéis, eles são chamados de proglótides. Essas proglótides, elas são hermafroditas, todas elas contêm órgãos sexuais, como eu já citei. No canto direito da imagem, a gente pode estar observando essa imagem aproximada, contendo o útero, o ovário, o testículo, a vagina. E essas proglótides, elas podem estar realizando tanto a autofecundação como a fertilização cruzada entre proglótides. E essas proglótides, elas podem ser divididas em 3 fases: as jovens, maduras e as grávidas. E é nessa última fase que ocorre a liberação dos ovos desse parasito. E aqui, nessa outra imagem, nós podemos estar observando outro fator utilizado para a diferenciação da Taenia solium e Taenia saginata. As duas apresentam a cabeça, chamada de escólex, as ventosas, mas a Taenia saginata ela não possui os ganchos, que ficam no iniciozinho da cabeça. E é apenas isso que diferencia as duas na morfologia. A Taenia saginata não possui os ganchos. Ciclo de vida. O ciclo das tênias implica 2 hospedeiros, um definitivo e um intermediário, e uma fase de vida livre. O único hospedeiro definitivo de ambas tênias, na fase adulta do parasito, é o homem, em cujo intestino delgado se alojam. Os hospedeiros intermediários de Taenia solium são os suínos e os de Taenia saginata são os bovinos, desenvolvendo-se na musculatura de ambos.
Portanto, há 3 fases com relação à população desses parasitos: o adulto no hospedeiro definitivo, os ovos no ambiente e cisticercos, que é a fase larval no hospedeiro intermediário. Os hospedeiros intermediários, o suíno e o bovino no caso, tornam-se infectados quando ingerem ovos ou proglotes presentes no ambiente. A prevalência das infecções varia muito de acordo com o nível de saneamento, com as práticas da criação de suínos e bovinos e com os hábitos alimentares de cada região. Logo após a ingestão dos ovos através desses animais, os ovos se transformam em estruturas denominadas oncosferas, que seguem através do sangue para a musculatura estriada e desenvolve-se a forma larval, o cisticerco. De maneira mais explicativa, os ovos de tênia, quando ingeridos pelos hospedeiros intermediários, formam os embriões, as oncosferas, que se libertam do ovo no intestino delgado através da ação do suco digestivo e da bile. As oncosferas penetram na parede intestinal e, em 24 a 72 horas, difundem-se no organismo através da circulação sanguínea. Ocorre, então, a formação de cisticerco nos músculos esqueléticos e cardíacos. Já o homem se infecta ao ingerir a carne mal cozida ou mal assada, contendo os cisticercos vivos. Após 3 meses da ingestão do cisto, o homem começa a eliminar proglotes grávidas através das fezes e reinicia-se o ciclo de contaminação. É importante termos em mente que um homem infectado pode eliminar milhares de ovos ao dia, livre nas fezes ou com segmentos intactos, cada um contendo grande quantidade de ovos que podem sobreviver no ambiente durante vários meses. Estes ovos depositados no solo contaminam as pastagens e a água. Estas verminoses também podem evoluir em hospedeiros intermediários anormais, como o cão, o gato e o macaco. O homem também pode ser hospedeiro intermediário pela ingestão de ovos da Taenia solium, procedente de alimentos contaminados com fezes de humano portadores da teníase ou pela autoinfecção. Quando ingeridos, estes cisticercos podem se alojar em diversas regiões do organismo, inclusive no sistema nervoso central, gerando sérios problemas, pois há um grande tropismo pelo sistema nervoso central, onde geralmente os cisticercos desencadeiam reações inflamatórias, provocando a forma mais grave da doença, no caso a neurocisticercose, podendo levar à morte. Diagnóstico. O diagnóstico laboratorial da teníase baseia-se no encontro de proglotes nas fezes. Os anéis de Taenia solium são expulsos de forma passiva, em grupos de 3 a 6 proglotes, enquanto que os da Taenia saginata são eliminados de forma ativa, forçando a passagem pelo orifício anal em qualquer momento do dia ou da noite. A clarificação das proglotes com o ácido acético permite o diagnóstico diferencial entre as 2 espécies de tênia, com base no aspecto e número de ramificações uterinas das proglotes. Os ovos podem ser encontrados no exame parasitológico de fezes e pelo método da fita adesiva transparente. Este método, também conhecido como método de Gram ou da fita durex, é um exame parasitológico para pesquisas de ovos de enteróbios vermiculares ou da Taenia saginata ou Taenia solium. Uma fita adesiva é colocada ao fundo de um tubo de ensaio com a parte colante voltada para fora. A prega anal do paciente é então aberta e assim é encostada diversas vezes a parte colante naquela região perianal. A fita adesiva é então colocada em lâmina e observada em microscópio. As técnicas imunológicas com soro e líquido cefalorraquidiano também são utilizadas no diagnóstico da neurocisticercose. Introdução do caso clínico. EDC, 30 anos, masculino, branco, com procedência remota em São Paulo e procedência atual Marília, São Paulo. Procurou atendimento no Hospital Universitário Unimar e apresentava o quadro sugestivo apendicite aguda. Relatou que sentia dor epigástrica, que é a dor na boca do estômago, e teve início 6 horas antes da sua internação. Geralmente, essa dor é como se fosse uma cólica leve com duração habitual de 4 a 6 horas e é localizada na região periumbilical ou epigástrica. Nesse caso, foi epigástrica. E à medida que a inflamação se propaga para a superfície do peritônio pélvico parietal, aumenta assim a dor, que foi o que aconteceu. No exame físico, o paciente relatou bom estado geral, afebril, sinais vitais normais,
sem vômito, sem anorexia. Acianótico, que no caso é a coloração da pele normal. Anictérico, ou seja, sem presença de icterexia. Bem hidratado. E eupneico, que é a respiração normal. No entanto, existe uma diferença entre a temperatura axilar de 36 e a temperatura retal de 37. Esse é um sinal clássico de apendicite aguda, porque quando há a inflamação no peritônio pélvico, há elevação da temperatura localizada, que foi o que aconteceu. No exame físico do abdômen, ele sentia dor, a palpação superficial e a palpação profunda da fossa ilíaca direita, FID, tendo como resultado sinal de Bummler positivo, típico de apendicite. O exame de urina e o hemograma não tiveram alterações. Então, mediante o diagnóstico baseado no histórico clínico do paciente e no exame físico, foi compatível com peritonite no quadrante inferior direito. Com isso, foi indicado a laparotomia, que no caso é a abertura cirúrgica da cavidade abdominal, por meio da incisão de McBurney, que é situado entre o umbigo e a espinha ilíaca anterosuperior. O diagnóstico do exame anatomopatológico foi apendicite aguda parasitária devido à obstrução do apêndice secal por hipoglose da tênia, SP. A relação apendicite-teníase. Na apendicite aguda clássica, ocorre a inflamação do apêndice por retenção de gordura ou restos fecais ou infecções gastrointestinais de origem viral ou bacteriana. Muitos dos casos de apendicite aguda são assintomáticos, mas um dos sintomas que podem aparecer é a dor abdominal, que essa dor pode atingir toda a barriga, mas é mais frequente a dor abdominal intensa no lado inferior direito. Outros sintomas são náuseas ou vômitos, perda de apetite, febre baixa persistente entre 37,5 e 38, mal-estar, prisão de ventre ou diarreia, barriga inchada ou excesso de gases. O diagnóstico é realizado através da história clínica e exame físico, mas alguns exames laboratoriais também podem auxiliar na confirmação diagnóstica e na avaliação de risco da apendicite, como, por exemplo, o exame de sangue, que vai avaliar a quantidade de células brancas, que vai ajudar a confirmar a presença de uma inflamação no corpo, ou o teste de urina, que vai auxiliar no diagnóstico diferencial com infecção urinária ou eliminação de cálculo renal, e a ultrassom abdominal ou tomografia computadorizada, que esses exames vai ser possível observar a dilatação e inflamação do apêndice. O tratamento, na maioria dos casos, precisa ser realizada a apendicectomia, que é a remoção, desse apêndice inflamado. A apendicite por teníase ocorre quando há a obstrução intraluminal do apêndice pela proglote da tênia. Como já foi dito no início da nossa apresentação, a proglote é cada segmentozinho que constitui o corpo da tênia. Então, e tem uma imagenzinha aqui ilustrando. Então, quando esse proglote se desprende e fica preso dentro do apêndice, aí que surge a apendicite, porque essa obstrução por um proglote por si só pode causar estase, que é a parada da circulação de um líquido orgânico, aumento da produção de muco, proliferação bacteriana, diminuição da drenagem linfática e venosa, isquemia e, consequentemente, a inflamação do apêndice. Os sintomas da apendicite por teníase são semelhantes aos da apendicite aguda clássica, e o diagnóstico é feito através de exame anatomopatológico, que esse exame vai avaliar os tecidos e células do nosso corpo a olho nu ou através da observação ao microscópio. O tratamento, assim como na apendicite aguda clássica, é necessário também a realização da apendicectomia, mas se no exame anatomopatológico for diagnosticada a presença de parasitos, é preciso também realizar um tratamento medicamentoso específico para a parasitose, que nesse caso clínico foi usado o praziquantel. Vou explicar um pouco sobre o mecanismo de ação do medicamento utilizado no caso clínico, que foi o praziquantel. O praziquantel,
desregula os mecanismos que controlam o fluxo de cátions das membranas celulares dos vermes, inibindo as enzimas que mantêm os gradientes de íons inorgânicos. Estimula a entrada de sódio e inibe a de potássio, ocasionando despolarização nas células do parasita. Ativa a contração cálcio-dependente da musculatura do parasita, e aí há um rápido aumento da passagem de cálcio para o interior do parasita com elevação do tônus muscular. Além disso, o praziquantel perturba o metabolismo glicídico dos vermes, ocasionando redução na captação de glicose e liberação aumentada de lactato. A respeito do diagnóstico, no exame físico do abdômen, o paciente apresentava dor, palpação superficial e profunda da fossa ilíaca direita e sinal de Blumberg. Ele sentiu essa dor por conta do apêndice inflamado. O diagnóstico foi feito baseado na história clínica e no exame físico compatível com peritonite no quadrante inferior direito. Foi indicada a laparotomia por meio da incisão de McBurney. No intraoperatório, o apêndice secal apresentava-se hiperemiado e edemaciado sem evidência de secreção ou pus intracavitário. Foi realizada a apendicectomia pela técnica clássica. A apendicectomia é a operação mais frequente em situações de emergência. A evolução pós-operatória foi satisfatória. O paciente recebeu uma dieta no primeiro dia e teve alta 48 horas após a operação. O exame anatomopatológico do apêndice secal mostrou infiltrado neutrofílico na lâmina própria e na camada muscular revelou a presença de ovos compatíveis com taenia SP, que fica bem claro aqui na figura 1. Além disso, foi encontrado um parasita dentro da luz apendicular, compatível com proglóide de tênia, mostrado aqui na figura 2. O paciente, ele retornou uma semana após a apendicectomia e estava assintomático. Foi prescrito para ele o praziquantel, de 10 mg por quilo, dose única via oral, que é um remédio antiparasitário muito utilizado para tratar verminoses, especialmente a teníase.